Queria que a gente abrisse as nossas Bíblias em Josué, capítulo 4. E o tema da minha mensagem hoje é o poder do testemunho. E eu queria que a gente lesse junto a palavra de Deus. Hoje nós vamos testar aqui, colocar o versículo aqui na tela para você acompanhar junto com a gente. Deu certo? Ó, tá ficando melhor, hein, gente? Semana que vem, se Deus quiser, vamos ter a letra das músicas também, para você poder cantar junto aí na sua casa. Mas hoje você pode acompanhar junto comigo, então. Josué, capítulo 4, de 1 a 9. Fala assim: quando toda a nação terminou de atravessar o Jordão, o Senhor disse a Josué: escolha 12 homens dentre o povo, um de cada tribo, e mande que apanhem 12 pedras no meio do Jordão, do lugar onde os sacerdotes ficaram parados. Levem-nas com vocês para o local onde forem passar a noite. Josué convocou os 12 homens que escolhera dentre os israelitas, um de cada tribo, e lhes disse: passem adiante da arca do Senhor, o seu Deus, até o meio do Jordão. Ponha cada um de vocês uma pedra nos ombros, conforme o número das tribos dos israelitas. Elas servirão como um sinal para vocês. No futuro, quando seus filhos lhe perguntarem o que significam essas pedras, respondam que as águas do Jordão foram interrompidas diante da arca da aliança do Senhor. Quando a arca atravessou o Jordão, as águas foram interrompidas. Essas pedras serão um memorial perpétuo para o povo de Israel. Os israelitas fizeram como Josué havia lhes ordenado. Apanharam 12 pedras do meio do Jordão, conforme o número de tribos de Israel, como o Senhor tinha ordenado a Josué, e as levaram ao acampamento, onde as deixaram. Josué ergueu também 12 pedras no meio do Jordão, no local onde os sacerdotes que carregavam a arca da aliança tinham ficado, e elas estão lá até hoje. Então, essa é uma história simples, digamos assim, né? Ela fala que então o povo estava para entrar na terra prometida, a terra que Deus já havia prometido para eles, e Deus já havia prometido essa terra, era uma terra que já era deles, porque Deus havia prometido, e Deus havia prometido porque a terra pertencia a Ele. E eles estavam então nesse momento de atravessar, até que enfim, atravessar o Rio Jordão e começar a conquista dessa terra. E tomar posse dessa promessa que Deus tinha para eles, né? E quando eu estava pensando nessa mensagem, eu lembrei, há muito tempo atrás, eu sei assim, gente, japonês engana a idade, né? Eu já estou com 32, esse ano faço 33, já a idade está começando a chegar, né? A barriguinha já está crescendo, já não é mais como antes, mas eu lembro na minha época, quando eu era mais novo, criança, quando eu comecei a receber minhas primeiras mesadas. Acho que todo mundo passou por essa fase, ou você às vezes está passando por essa fase com seus filhos agora. E eu lembro que até então, tudo que eu tinha vontade de comer ou de comprar, não que eu ganhasse tudo, mas quando eu tinha alguma necessidade dessa, alguma vontade e era possível, meus pais pagavam para mim. Só que aí chegou o momento então que eles sentiram que eu já tinha maturidade para começar a tomar minhas próprias decisões, né, e fazer uma gestão do meu próprio dinheiro. Então eles começaram a dar uma quantia de dinheiro para mim por mês e uma quantia de dinheiro para minha irmã. Era uma quantia pequena, né, mas era para pagar na época minhas lan house, né, e jogar os joguinhos no computador. Era para pagar meu lanche, meu sorvete. E eu lembro que eu fazia uma boa gestão, estou fazendo propaganda, né? Eu fazia uma boa gestão do meu dinheiro. E a minha irmã, ela era terrível com gestão de dinheiro, né? Ela deve estar assistindo aí agora, mas ela sabe que é verdade. Ela era terrível, então o dinheiro dela acabava na primeira semana. O meu dinheiro, ele durava o mês todo e sobrava ainda, né? A gente fazia gestão diferente do dinheiro. E eu não sei enfim, eu não sei se a minha irmã, se ela recebia mais dinheiro dos meus pais ou não, eu não lembro disso. E também era deles. Então, o que eles decidissem fazer, eles podiam fazer e dar esse dinheiro. Mas eu não me lembro. Eu sei que eu não me lembro dela deixando de fazer uma coisa porque não tinha dinheiro. Então, acho que ela recebia mais, né? Então, acho que ela recebia mais dinheiro que eu. Mas, enfim, eu estou contando essa história para vocês porque ela traz para mim um princípio que a gente encontra aqui nesse trecho. Que é de Deus para dar, mas é nosso para gerenciar. É dele para nos dar e é nosso para gerenciar. Né? Então, é um princípio que existe na palavra de Deus. Né? O Emerson aqui, antes de começar o culto, ele leu o Salmo 118, que falava que esse é o dia que o Senhor fez. Alegremos e exultemos. Né? Esse versículo é um versículo muito bonito. E através dele a gente pode entender um pouco desse princípio que eu estou falando, que é dele para nos dar e é nosso para gerenciar. Porque aqui está falando que Deus, ele nos dá o dia pertence a ele, o dia não é nosso.
Mas Deus, Ele nos dá o dia para que nós possamos nos alegrar, nos exultar no dia, nos regozijar no dia. Então não é nosso, mas Ele te dá o dia, e você pode escolher o que você vai fazer com esse dia. Deus dá e é seu para gerenciar. E é muito interessante a gente começar a entender que Deus, Ele coloca certas coisas dentro da nossa jurisdição, né? Então digamos assim, a alegria, né? A alegria é algo que Deus te dá, você escolhe como você vai gerenciar essa alegria, né? Então você ganha o dia e durante o dia você se alegra, você se regozija, né? E você começa a falar assim, mas tem certas coisas que tiram a minha alegria. Cara, eu estou no trânsito, e aí o trânsito tira a minha alegria, né? Mas você tem que começar a entender que você não controla o trânsito, mas você controla o que você sente e o que você pensa. Então você não pode deixar as circunstâncias, as situações roubarem a sua alegria. Porque eu lembro que um dia eu estava falando isso, eu estava passando por um momento e aí aconteceu, eu estava super contente no dia, algumas pessoas fizeram algumas coisas para mim que eu não gostaram, eu cheguei e falei, nossa, eles roubaram minha alegria. E na hora eu senti o Espírito Santo falando para mim, eles só roubam o que você dá para eles. Né, se alguém está roubando a sua alegria, se você está deixando a circunstância roubar a sua alegria, uma pessoa roubar a sua alegria, isso quer dizer que você não está protegendo algo que Deus colocou dentro da sua jurisdição, é algo que você tem para controlar, é algo que você tem para gerenciar. Deus colocou isso na sua mão. Então não deixa nada roubar a sua alegria, não deixa o Covid roubar a sua alegria, não deixa o isolamento roubar a sua alegria, não deixa uma ofensa roubar a sua alegria, porque a sua alegria está na paz que vem do Senhor Jesus para você, e que você receba essa paz nessa manhã na sua vida, e você possa se alegrar nesse domingo bonito, esse domingo em família, esse domingo onde você tem uma televisão para poder assistir esse culto, ou você tem um celular para poder assistir esse culto, você tem internet chegando na sua casa, a gente pode se alegrar em tantas coisas, né? E a alegria é algo que Deus dá para a gente gerenciar, porque é dele, e Ele nos dá, e a gente tem que gerenciar. E a gente vê aqui esse princípio aparecendo em Josué, né? Então a gente vê que aqui a nação de Israel, ela está sob uma nova gerência, né? Porque até então Moisés era o líder do povo, e Josué foi o cara encarregado de atravessar o Rio Jordão e conquistar essa terra junto com o povo. Eles não estavam mais então rodando, eles ficaram 40 anos rodando no deserto, e eles estavam agora para entrar na terra prometida. E uma coisa interessante é que para eles entrarem na terra prometida, isso vai requerer uma nova mentalidade para eles. Porque até então, eles vinham vivendo debaixo de milagres, né? Tinha uma nuvem que acompanhava eles, né? Uma nuvem de fogo para esquentar eles de noite, uma nuvem que cobria o sol de manhã para eles não queimarem. Eles tinham comida caindo todo dia do céu para eles, sabe? Era como se todo dia eles abrissem a porta da casa deles, da barraca, e o correio já entregou a comida para o dia inteiro. Eles não tinham que fazer nada, eles só tinham que abrir a porta da casa e a comida chegava para eles. Só que agora eles estavam entrando na terra deles, eles estavam entrando em um novo momento. Eles têm que trocar a sua mentalidade agora, eles têm que atravessar o rio, e quando eles começarem a atravessar o rio, quer dizer que o maná vai parar de chegar. Então isso exige deles uma nova mentalidade, e isso exige que eles então vão ter que começar agora a gerenciar o seu milagre. E olha só que interessante, né? A gente fala sobre milagres, e eu acredito que Deus tem um milagre para você. Se você está precisando de um milagre, sabe, se você orar com fé, se você pedir para Deus, eu tenho certeza que Deus tem um milagre especial preparado para você, para sua família, para os seus amigos, para suas finanças, para a sua saúde, e eu declaro esse milagre para a sua vida agora. E a gente como igreja, a gente fala muito sobre isso. A gente fala sobre a gente esperar um milagre, a gente fala sobre a gente acreditar em um milagre e receber um milagre. Agora, quantos aqui já entenderam que nós somos responsáveis de gerenciar o nosso milagre? Será que você já parou para pensar sobre isso? Porque o milagre é algo que Deus faz, o milagre é algo que Deus nos dá, mas existe uma cooperação entre o céu e a humanidade, sempre existiu isso. Deus, Ele nunca vai fazer as coisas sozinho, Ele exige uma cooperação entre você e Ele, né? Então, o problema de muitas pessoas é que as pessoas esperam um milagre sem fazer nada. Mas os milagres de Deus normalmente sempre são acompanhados por uma ação, né? Isso requer uma ação nossa, é um comprometimento, é uma cooperação. A gente está cantando aqui, eu confio em Deus. Você confia em Deus? Eu confio em Deus. Cara, eu confio que Deus cuida de mim, que Deus me protege, que Ele tem o melhor para a minha vida. Sabe, eu confio que Ele vai preparar as coisas para mim, que Ele tem um futuro para mim. Mas se você vai atravessar a rua, numa rua movimentada, você olha para o lado ou você só atravessa?
Você ora assim, Deus, eu confio em ti, e sai atravessando. Não, você olha para o lado. Por quê? Porque existe uma cooperação entre aquilo que você faz e aquilo que Deus faz por você também. Só que muitas vezes a gente acha que é simplesmente abrir a porta da nossa casa e o maná vai estar lá, vai ter chegado. E a gente vê aqui no trecho então, que os sacerdotes, eles são exigidos a entrarem no meio do rio e pararem lá no meio. E quando eles param no meio do rio, fala que a correnteza vai parar para que o povo possa atravessar, que o rio vai ser interrompido naquele momento, para todo mundo poder atravessar. Só que olha só que interessante, você tem que atravessar. O problema é que muitas vezes a gente passa a nossa vida inteira esperando Deus vir pegar a gente no colo e atravessar a gente para o outro lado. Sendo que na verdade Ele já parou o rio para você atravessar ele. Existe uma cooperação entre aquilo que você faz e aquilo que Deus tem para a sua vida. Sabe, se você está precisando de emprego, não adianta você ficar sentado no seu sofá e achando que alguém vai te ligar para te dar um emprego. Você tem que mandar currículo, você tem que fazer ligações, você tem que fazer visitas, você tem que ligar para os seus amigos. Agora, da onde esse emprego vai vir? Aí Deus vai colocar, Deus vai abrir uma porta para você. Mas nós temos que estar em movimento. Nós temos que estar em movimento, porque existe uma cooperação entre aquilo que Deus faz e aquilo que você tem que fazer. E eu lembrei também de uma vez que eu estava num banheiro público e acho que eu vi um pai com uns filhos e os filhos acho que eles estavam acostumados com torneira automática. E aí eles ficavam colocando a mão e a água não saía. Né? E o pai ficou olhando para ver se os filhos descobriam. Não olharam, ele chegou e falou: para a água sair, isso requer uma ação de você. Essa torneira é diferente da que você está acostumado. Você tem que apertar, e quando você apertar, a água vai sair, a água vai fluir. E para o Espírito Santo poder fluir na sua vida, para os milagres poderem fluir na sua vida, isso requer uma ação de você. Porque o maná, ele não vai cair mais todo dia. Eles estavam só acostumados a botar a mão para fora e pegar o maná que caía do céu. Mas agora exige uma nova mentalidade. Eles têm que gerenciar o seu milagre e a terra prometida. E como a gente falou aqui agora, os sacerdotes, eles tiveram que parar no meio do rio. E isso deve ter exigido um certo nível de fé e de coragem. Porque o rio ele não é muito largo. Eu passei no Rio Jordão, ele também não é muito fundo. Mas você ficar parado lá no meio, isso exige fé. E eu entendo que para nós, muitas vezes, o meio é o mais difícil. Então os sacerdotes tiveram que parar no meio do rio com a Arca da Aliança, em obediência a Deus, para que a água parasse de fluir e o povo pudesse atravessar. Provavelmente também o povo estava com muita coisa. E o meio é sempre o mais difícil para nós, não é verdade? Parar no meio é sempre o mais difícil. Por quê? Porque a gente fala assim, e a gente entende isso, que Deus, Ele conhece o fim. Deus, Ele já sabe o fim. Ele conhece o fim antes mesmo do começo. Deus, Ele já conhece a minha história, Ele conhece a sua. O problema é que eu não conheço o fim. A gente não conhece o fim. E para nós muitas vezes estar no meio é desconfortável, porque a gente não sabe o que vai acontecer. Deus sabe o que vai acontecer. Sabe, eu acredito que Deus, Ele conhece os planos que Ele tem para mim. Planos de me fazer prosperar, planos de um futuro para mim. Mas eu não conheço esses planos. Eu lembro esses dias eu estava assistindo um seriado com a minha namorada. E aí eu já tinha assistido o seriado, ela não. E aí eu lembro que ela ficava tensa no meio do seriado, porque ela não sabia o que ia acontecer. E eu estava tranquilo, porque eu já sabia que no final dá tudo certo. Então, quando você assiste uma coisa, eu não gosto de assistir coisa duas vezes, porque você já sabe o que vai acontecer, perde toda a emoção do negócio. Talvez por isso que Deus não conta tudo pra gente, porque senão perderia a graça, você saber tudo o que vai acontecer. Mas essa é a dificuldade de parar no meio. Porque o meio você não sabe o que vai acontecer. Deus sabe o que vai acontecer. Deus conhece o que vai acontecer. Ele sabe o final. Mas eu não sei. Para mim é tão difícil parar no meio. Para mim é tão difícil enfrentar as circunstâncias. Entender que Deus, eu posso confiar em Deus. Que Deus cuida de mim. Sabe que Deus está cuidando de todas as coisas. É tão difícil. E a gente olha para os milagres que acontecem na Bíblia. E para a gente é muito bonito ler esses milagres, essas histórias. Porque a gente sabe que no final dá certo. Mas imagina o que sabe, essas pessoas, esses personagens bíblicos vivenciaram ao longo da sua história. Eu estou fazendo uma leitura anual da Bíblia, e agora eu estou em Salmos, e para mim é muito interessante, porque é uma das histórias que eu mais gosto na Bíblia, uma das pessoas que eu mais admiro na Bíblia é Davi.
E você lê a história de Davi, é uma história muito bonita, sabe? Davi foi um cara segundo o coração de Deus, Davi foi um cara resiliente, Davi teve paciência, ele esperou, né? Ele foi chamado muito novo para só assumir o trono depois de muitos anos, e Davi passou por perseguição, e Davi se manteve fiel a Deus, Davi foi obediente. Mas quando você, às vezes quando a gente está lendo a história de Davi passa tão rápido, mas quando você lê os Salmos e você começa a ver o que Davi escreveu quando ele estava passando por aquilo, você começa a sentir uma angústia tão grande no coração de Davi, sabe? Eu estou lendo os Salmos e você vê uma angústia tão grande no coração de Davi, Davi falando: Senhor, por que o Senhor deixa eles me perseguirem? Cadê você? Cadê você, Senhor? Sabe, Davi com uma angústia tão grande no coração dele, porque Davi estava no meio. A gente vê o começo, a gente vê o fim, a gente olha o meio, a gente passa tão rápido pelo meio que para nós quase não faz diferença, porque a gente olha a beleza da história, que é o começo e o fim, mas o meio é onde Davi foi preparado, o meio é onde ele foi formado, o meio é onde o caráter dele foi transformado, ele foi preparado para liderar aquele povo e ser um dos homens mais importantes da história. Foi o meio te prepara, mas o meio ele é extremamente desconfortável. Nenhum de nós gostamos do meio, sabe? É diferente quando você está passando pelo meio, quando você tem que ficar de pé no meio de algo e tem que falar para Deus, sabe? Eu sei que o Senhor é fiel, eu sei que o Senhor é bom, mas nesse momento eu não consigo sentir que o Senhor é bom, eu não consigo sentir que o Senhor é fiel, sabe? A gente ser honesto, porque quando a gente é honesto com Deus, Ele é verdadeiro com a gente, e eu vejo que Davi, conforme ele ia desabafando aquilo que estava no coração dele, falando: Deus, cadê você? Deus, cadê você? Eu estou me sentindo sozinho, porque eu estou sendo perseguido? E aí você vê para o meio do trecho em diante, ele começa a agradecer, sabe? É muito engraçado isso, você vê que no meio do texto, Davi muda totalmente aquilo que ele está sentindo, aquilo que ele está falando. Ele começa a falar de gratidão, ele começa a falar de confiar em Deus e agradecer, porque o meio ele é difícil. E nesse momento, onde muitas vezes você não consegue sentir a bondade de Deus, onde você não consegue sentir a fidelidade de Deus, é aí que você exerce um sacrifício de adoração, é onde você vai mais profundo no seu relacionamento com Deus, você vai além daquilo que você está sentindo, você vai além daquilo que você está pensando, você vai além das circunstâncias, você vai além da sua conta bancária, você vai além dos seus relacionamentos, você vai além de tudo isso, porque você vai experimentar verdadeiramente a bondade de Deus na sua vida, porque você vai entender que não são as circunstâncias que vão gerar a bondade de Deus para você, mas a bondade de Deus vem em paz, alegria, todos os dias da sua vida. O que você tem que fazer é acessar esse lugar. Deus te dá acesso a esse lugar, mas isso requer uma ação, porque o milagre de Deus está posicionado, está preparado para você, mas isso requer uma ação. E a minha oração nessa noite, nessa manhã, é: Deus, me ensina a gerenciar o meio. Eu tenho dificuldade de gerenciar o meio, sabe? Eu não tenho dificuldade de me motivar no começo, eu não tenho dificuldade de celebrar o fim, mas eu tenho dificuldade de passar pelo meio. E se você está passando pelo meio hoje, eu tenho certeza que independente de tudo, você está passando pelo meio da história geral que Deus tem para a sua vida, sabe? Que você possa fazer essa oração, e que Deus, que o Espírito Santo te ajude a entender, e que você possa acessar paz, alegria, satisfação, todo o fruto do Espírito, que já existe dentro daquele que habita dentro de você. E aí a gente entra então, na parte que eu queria chegar nessa mensagem. Josué, ele fala então que a chave, para o rio Pará eles poderem atravessar, é pegar 12 pedras, eram 12 tribos, a gente tem 12 meses no ano, janeiro, fevereiro, março, abril, foram 12 discípulos, o 12 é um número importante na Bíblia. Então, Josué, ele indica um líder de cada tribo a pegar as pedras, são 12 pedras, e eles têm que colocar essas pedras lá no meio do rio, então, depois, para que essas pedras pudessem ser um motivo de gratidão, e que eles pudessem, quando olhassem para aquelas pedras, se lembrarem do que Deus fez, porque aquela pedra representaria o quê? Que eles achariam que eles não conseguiriam chegar lá, eles achariam que depois de 40 anos, como é que eles iam conquistar aquela terra prometida, como que eles iam enfrentar os gigantes, como que eles iam conseguir atravessar o rio. Aquela pedra era um memorial de gratidão para eles lembrarem de tudo que Deus fez até então, da nuvem que acompanhava eles, do maná que caía do céu, e eles então tiveram que fazer esse memorial com 12 pedras, que é um número significativo da Bíblia. E Josué fala assim: vocês vão colocar essas pedras aqui, e vocês tragam os seus filhos aqui, e quando eles perguntarem, vocês contem para eles o que aconteceu. E aí eu imagino então, que esse povo, ele entra para dentro da terra prometida,
E aí eles deixam as pedras lá, eles veem o milagre de Deus, de parando o rio, eles podendo atravessar, eles deixam a pedra lá, as pedras, eles entram para dentro da terra prometida, e conforme eles estão avançando na terra prometida, eles passam por muitas batalhas, Deus dá muitas vitórias para eles, e aí eu vejo assim, depois de um tempo, eles voltando lá, levando os filhos, sabe, para conhecer aquele lugar que é um memorial, e aí eles começam a ficar nostálgicos, e eles começam a falar, nossa, filho, você não sabe o que aconteceu aqui, sabe, a gente estava sobre a liderança de Josué, ele era um líder novo aqui para nós, e aí a gente tinha que atravessar esse rio, e aí Josué falou para os sacerdotes pararem lá no meio do rio, e quando eles levaram a arca da aliança no meio do rio, que representava a presença de Deus, o rio parou, nossa, foi algo tão lindo, a gente pôde vivenciar um milagre, a gente pôde experimentar algo tão lindo de Deus, eu queria tanto que você pudesse estar lá comigo, e eles contam, e lembram daquele momento, e aí a vida continua, e aí eu vejo depois de um tempo eles passando lá, e a história começa a mudar, e aí eles começam a falar, aqui é o lugar onde a gente atravessou para entrar na terra prometida, o rio parou, mas mais do que o rio ter parado, eu tive que atravessar, a gente teve que atravessar, foi um esforço muito grande para nós, a gente atravessou todo o Egito, e aí depois de um tempo eles passam de novo, aí eles veem aquelas pedras, eles lembram, falam, aqui aconteceu um negócio legal, acho que a gente atravessou, mas Josué pediu para a gente fazer um negócio estranho aqui, deixar umas pedras lá no meio, não lembro muito bem porquê, e deixa eu contar para vocês como que eu sei que essa história parou de ser contada. Juízes 2, 8 a 10, olha só como é que a gente sabe que essa história parou de ser contada. Josué, Juízes 2, de 8 a 10, Josué, filho de Num, servo do Senhor, morreu com a idade de 110 anos, foi sepultado na terra de sua herança, em Timnat-Heres, nos montes de Efraim, ao norte do monte Gaás. Depois que toda aquela geração foi reunida a seus antepassados, surgiu uma nova geração que não conhecia o Senhor, e o que ele havia feito por Israel. Olha só que interessante, a geração de Josué colocou as pedras, a geração seguinte nem sabia o que tinha acontecido. O que aconteceu? O que aconteceu entre Josué 4 e Juízes 2? Sabe, o que aconteceu para eles pararem de contar a história? Algum lugar nesse período de tempo eles pararam de contar a história. Sabe, quando a gente para de contar a história perde a força. Sabe, será que você se lembra da história da salvação? Sabe, a história da salvação diz que eu era perdido, eu era morto no meu pecado, eu não tinha esperança em mim mesmo, eu não podia salvar a mim mesmo, eu não podia ajudar a mim mesmo. Eu não teria conseguido atravessar os momentos, a crise, o medo, a ansiedade, se Jesus não tivesse me alcançado. Sabe, com a sua mão poderosa, com os seus braços abertos, Ele me aceitou, Cristo me aceitou quando eu era um pecador, e Ele me ama, Ele me aceita, Ele é um bom Pai. Sabe, será que você se lembra dessa história? Será que você conta essa história? Se Ele não tivesse me alcançado, se Ele não tivesse, sabe, vindo até a minha vida, o que seria de mim? Ele morreu por mim. Sabe, eu conto isso porque essa história ela não começou comigo, eu não conto só a minha história porque ela não começou comigo, ela começou na misericórdia de Deus para a minha vida. E o inimigo, ele quer que você pare de contar a história, ele quer que você perca o seu testemunho. Sabe, eles mantiveram as pedras lá, as pedras estão lá até hoje, fala a palavra de Deus. Só que eles pararam de contar as histórias. Sabe, eu tenho certeza, o que você já enfrentou na sua vida, o que você já passou, o que o Espírito Santo já fez. Sabe, eu já passei por muita coisa, eu posso falar que eu já passei por muita coisa na minha vida. Sabe, e o inimigo ele quer que você pare de contar as coisas que você passou, as coisas que você enfrentou ao longo da sua história. Ele quer que você pare de contar o seu testemunho. Ele vai fazer você pensar que seu testemunho é pequeno ou que não importa. O inimigo ele quer gerar isso no seu coração. Mas existe algo que Deus faz na sua vida, que só você pode contar. E você pode contar isso como ninguém contaria. Sabe, Deus fez você atravessar por certos momentos, Deus fez você passar por certas crises, porque Ele tem certas coisas para falar através da sua vida. Deus tem certas coisas para fazer através de você. E o inimigo ele quer te impedir de contar essa história.
O inimigo quer impedir que você pare de falar sobre isso. Isso acontece com a gente. Sabe, às vezes pode ser ao longo de uma vida uma história para de ser contada. Ou às vezes ao longo de alguns anos. Sabe, Deus, você tem as pedras que representam o milagre de Deus para você, é um memorial de gratidão. Sabe, às vezes você está sentado hoje do lado da mulher que você sempre orou para Deus colocar na sua vida, sua esposa. Só que hoje você quer se separar dela, você não aguenta mais ela. Mas sabe o que a palavra de Deus fala? Fala que Deus faz um milagre, mas é seu para gerenciar. Quem gerencia o seu casamento é você. Porque Ele faz um milagre. Porque o milagre é dele para nos dar. E nós somos aqueles que temos que gerenciar o milagre que Deus coloca para nós, que Deus nos dá. Como você tem gerenciado aquilo que Deus tem colocado na sua vida? Como você tem gerenciado a sua história? Porque Deus tem coisas incríveis preparadas para você. Deus tem coisas incríveis preparadas para você. Mas você tem que gerenciar, você tem que cuidar, você tem que fazer. E aí eu me pego me perguntando, por que a gente para de contar o testemunho? Sabe, muitas vezes parece pequeno, o que aconteceu? Sabe, entre Josué 4 e Juízes 2, e talvez eles enfrentaram tanta coisa ao longo da vida deles, ao longo da história, eles enfrentaram tantas batalhas, e de repente as batalhas começaram a se tornar maior do que as bênçãos na mente deles, e aí eles começam a contar mais sobre as batalhas, sobre como eles venceram as crises, sobre como eles venceram a dificuldade, do que eles começam a falar sobre como a mão poderosa de Deus sempre esteve presente em todos os momentos e carregou eles através do Rio Jordão, através do Mar Vermelho, através do deserto por 40 anos. Eles começam a falar mais sobre as dificuldades do que sobre as bênçãos, sobre aquilo que Deus tem gerado na vida deles. E aí sabe o que isso gerou naquela geração? Foi uma geração que passou, olha só que eu anotei. Foram 420 anos de dependência em outros deuses. Eles começaram a buscar outros deuses, porque eles pararam de contar a história do Deus verdadeiro. Outro dia eu lembro que eu perguntei um testemunho para uma pessoa, e aí a pessoa começou a me contar um testemunho lá da infância dela, de quando ela recebeu a Jesus com 12 anos de idade. E aí eu falei assim, cara, e você não tem algo agora para contar? Ele falou, não, agora eu não tenho. Como que você quer enfrentar os demônios de hoje, as batalhas de hoje, com pão antigo? Deus tem pão fresco para você todos os dias. E eu tenho certeza que se você olhar para a sua volta agora, se você olhar para a sua vida agora, que se você olhar para a sua história, para a sua família, você vai ver a mão poderosa de Deus operando. E eu lembro que eu fiz uma live esses dias, e aí a pessoa me perguntou, você pode me contar seu testemunho? Cara, eu tenho muito testemunho na minha vida para contar. E eu lembro que eu cresci num lar cristão. O meu pai sempre foi pastor desde que eu nasci, cresci dentro da igreja. Então não tem aquelas histórias cabulosas, sabe? Pô, eu era drogado e não sei o quê, ou pegava mulher todo dia e não sei o quê, ou tal. Eu não tenho essas histórias cabulosas para contar. Ou eu quase morri, sofri um acidente e quase morri. E aí por causa disso muitas vezes eu sentia que eu não tinha um testemunho para contar. Porque a gente acha que testemunho só são histórias assim. Mas cara, todo dia você tem um testemunho para contar do que Deus está fazendo na sua vida. Todo dia. Sabe, olha para ontem. Olha para essa semana, eu tenho certeza que você vai ter um testemunho para contar do que Deus fez na sua vida essa semana. Só que muitas vezes a gente acha pequeno demais, a gente acha que a pedra é pequena, então não vale a pena falar sobre essa pedra. Agora pergunta para Davi se precisa de uma pedra grande para enfrentar o gigante. Davi precisou de uma pedra pequena para derrubar um gigante. Deus coloca pedras na sua mão todos os dias para você enfrentar as dificuldades e as crises que aparecem para você. Só que você começa a achar que essas pedras são pequenas e são insignificantes. E você deixa de contar a sua história. Você deixa de contar o seu testemunho. E pessoas deixam de ser abençoadas. Sabe, você começa a perder sua força. E às vezes você pergunta, eu estou me distanciando de Deus. A minha família está distanciando de Deus. Os meus amigos estão distanciando de Deus. Será que isso não tem acontecido? Porque você tem deixado de contar a sua história? Porque você tem deixado de contar os testemunhos daquilo que Deus está fazendo na sua vida todos os dias? Sabe, eu não quero que quando forem escrever um livro, se forem escrever um livro da minha vida, ou da nossa igreja, ou dessa nossa geração, que eles falem, foi uma geração que parou de contar a história, e por isso começou a adorar outros deuses.
eu quero que a nossa geração seja a geração que lembra todos os dias daquilo que Jesus pagou pela minha vida e pela sua. E todos os dias eu vou contar o meu testemunho, eu vou contar a minha história. E lembrando que a minha história não começa em mim, mas ela começa em Jesus, na misericórdia que Ele teve para a minha vida e para a sua. E hoje eu queria fazer um negócio diferente. Eu queria até convidar algumas pessoas para contarem um testemunho aqui. Por quê? Porque eu acredito que o testemunho ele ativa a fé. Eu acredito que o testemunho ele encoraja. Eu acredito que através do testemunho você se motiva. Eu acredito que o testemunho traz vida. E eu queria que você ouvisse. Eu pedi para algumas pessoas essa semana me mandarem os testemunhos. Quem tivesse, o pessoal me mandou, convidei para vir falar aqui no culto. E eu falei assim, gente, vocês têm no máximo 5 minutinhos. Mas eu queria que eles contassem esse testemunho para vocês e que vocês pudessem ser abençoados através desses testemunhos. Queria convidar aqui primeiro, pode deixar aqui que eu vou usar. Queria convidar aqui primeiro, vem cá, chega aqui, Raquel. Bom, às vezes você acha que seu testemunho é pequeno, como o Thiago estava falando agora, né? E ele falou muito de ação. E eu, nesse período de quarentena, eu resolvi ser intencional nas minhas ações. Então, eu comecei a gravar alguns vídeos para o Instagram de alguns assuntos que eu acho relevante. E pessoas vieram me procurar para se conectar comigo, mandando mensagem: Raquel, eu quero mais saber sobre Deus, eu quero saber sobre vida espiritual, como que é isso? Só que essa semana, quinta-feira, Deus me surpreendeu com um testemunho que, para o meu mês, assim, que me trouxe muita alegria. É aniversário de uma amiga minha essa terça-feira, eu resolvi ser intencional e dar um presente personalizado para ela. E eu fui atrás do presente. Uma das minhas linguagens de amor é dar presente. Meu marido sabe bem disso. E eu realmente fiz com muito carinho, pensei muito nesse presente. E antes de escrever o cartão, eu orei. Falei, Espírito Santo, me dê palavras. Enfim, o aniversário é terça, eu resolvi entregar na quinta, porque eu ia encontrá-la pessoalmente. E quando eu entreguei, ela começou a se emocionar muito. E eu fiquei até meio chocada, assim, olhei, não esperava essa reação. Aí ela olhou e falou, Kel, esse testemunho, esse quadro, era um quadro, é muito profético. Você não tem noção do que isso significa. Enfim, eu fiquei muito feliz, fui embora para minha casa. No outro dia de manhã, eu abri o celular, tinha um monte de mensagem dela na madrugada e vídeos dela chorando muito, porque ela não tinha lido o meu cartão na hora. E ela chegou na casa dela, o cartão, o envelope era roxo. Eu nem sabia que ela gostava de roxo. Ela falou, roxo é a minha cor preferida, só aí quando eu peguei o cartão já comecei a chorar. E quando eu abri o cartão, a capa tinha uma borboletinha e tinha uma flor roxa. Aí ela me mandou um vídeo de 1 ano atrás. 1 ano atrás ela estava na Finlândia, passando o aniversário dela. E ela estava num jardim. E ela filmou, ela falou assim, Deus, eu te agradeço por cada detalhe desse jardim. Por essa flor roxa e essa borboleta que está passando agora. Eu consigo ver o Senhor. E 1 ano depois, quando ela começou a ler o cartão, ela viu, ela começou a chorar e o Espírito Santo começou a falar com ela. Eu estava com você há 1 ano atrás na Finlândia, quando estava tudo normal e a gente estava livre. E hoje eu estou com você, nesse período que a gente está isolado. Eu sou o mesmo Deus. Deus se preocupa com detalhes. E eu queria que você começasse a pensar nas suas ações, para serem ações intencionais. E foi um testemunho para mim, porque o Espírito Santo começou a falar comigo também, porque às vezes eu acho que é coisa da minha cabeça, algumas coisas. E Deus falou comigo que em pequenas coisas Ele nos usa para a gente mudar a vida das outras pessoas. Então que nós possamos, assim como o Thiago falou, sermos realmente intencionais nas nossas ações. Nenhum testemunho é em vão e nenhuma vida é pequena. Então que possa te encorajar para você ser mais intencional nas suas ações. Amém, valeu, Kel. Muito bonito. Faça alguma coisa pelo outro, pelo próximo, por mais pequena que pareça. E a Kel estava até contando essa semana também, que tem uma amiga que ela ora há muitos anos, e esses dias atrás a amiga dela participou do RG e se emocionou, e Jesus falou com ela. Então, assim, são coisas incríveis acontecendo, né? Que parece que são coisas pequenas, né? Mas, gente, é um convite que você faz, pode transformar a vida de uma pessoa. Né? Queria convidar aqui agora o Joey que tem puxado o nosso trabalho do Relevance Hope. Você vai encontrar com ele, você for fazer a entrega semana que vem no drive-thru, né, Joey? E o Joey tem um testemunho até do Hope mesmo, né? Das entregas dos alimentos, né, Joey? Amém, Thiagão. Esse testemunho, ele
ele fala muito forte comigo, porque eu entendo que o testemunho não tem a ver somente conosco mesmo, né? Ele sempre tem a ver com uma outra pessoa, é a ação. Nós somos a ação, né, cara? E no mês passado nós fomos fazer uma ação do Hope, o Drive-Thru Solidário, e uma família nos contatou, estava precisando de um alimento de cesta básica, e a gente cadastrou no nosso programa de assistência, né? E ocasionou que aquela cesta básica deu para levar para aquela família, e eu fui entregar. Era próximo ali da minha região, eu fui entregar. Chegando lá, eu me deparei com uma história muito muito bonita. Eram jovens casais. Ela estava grávida e ele tinha acabado de ficar desempregado por causa dessa pandemia. E eles começaram a contar a história deles, né? E falaram que eles ficaram até com vergonha de pedir cesta básica, mas eles não estavam conseguindo, não tinha mais recursos. O seguro-desemprego dele estava no final já também. E ele falou que não tinha mais o que fazer. E na noite anterior, ele conversou com a vizinha dele, provavelmente ela é cristã, e ela falou assim: ora a Deus. E deu para ver que eles eram tão simples, assim, um casal bem jovem, bem simples, e ela só pediu para ele orar a Deus. E ele falou para mim, assim que eu cheguei, falou assim: cara, você é resposta de oração. E ele falou que ele orou, ele não sabia nem orar. E aí ele falou que ajoelhou com a esposa dele e falaram assim: Deus me ajuda. E no dia seguinte, realmente sobrou aquela cesta básica. Não é que sobrou, a gente tinha já as demandas certas, e por incrível que pareça, ficou uma cesta básica. Eu falei: não dá para atender essa família, vamos lá levar. E eu fui lá levar essa cesta básica para eles. E quando eu cheguei lá, eles ficaram até emocionados. Eles falaram: cara, você é resposta de uma oração que eu fiz ontem. E aí eu perguntei: vocês já aceitaram a Cristo? Vocês conhecem a Cristo? E eles: não. E aí foi assim, o mais louco, sabe? Deus, ele cuida de tudo, cara. E aí eu compartilhei uma palavra que o Elton compartilhou com a gente aqui hoje, que é Mateus 6, né? Se eu não me engano, o versículo 26, que fala do cuidado que Deus tem com os passarinhos, com as plantas, com tudo. E o Senhor, ele cuida da gente, né? Eu falei: não importa, você é filho de Deus, ele vai cuidar de vocês. Isso daqui é a forma que ele está mandando eu vir aqui para cuidar de vocês. E ali, quando eu terminei de falar essa palavra, eles estavam com o olho cheio de lágrimas, e a gente se emocionou também. A gente acaba se emocionando também com isso. E eu falei naquele momento, né? O Espírito Santo ali me encheu naquele momento. E eu falei: vocês querem aceitar Cristo nesse momento? E eles, com o olho cheio de lágrimas, falaram assim: a gente quer aceitar esse Jesus Cristo. Como a gente faz para conhecer esse Jesus Cristo? E naquele momento eu pedi para eles colocarem a mão no coração deles, curvarem a cabeça e repetir comigo essas palavras: Senhor Jesus, eu te aceito como único Salvador e suficiente da minha vida. Amém. E eles, cara, foi muito louco assim. Isso mostra o amor que Deus tem por nós, sabe? É muito mais além do que a gente pensa, quebra nossos paradigmas. O amor que Jesus ele tem por nós é muito grande, e eu fiquei muito feliz por, de alguma forma, ter tido a honra de ser um canal de bênção para aquela família, amém? Então hoje nós assistimos eles ainda, a gente acompanha, já entregamos, ajudamos eles esse mês também, estamos sempre ajudando essa família, e eu fico feliz por Deus nos usar nos pequenos detalhes, como você disse, é nas pequenas coisas, é nos pequenos detalhes que o Senhor cuida da gente. É isso aí. Obrigado, Joey. Muito legal. E é muito legal você também saber do que a sua doação tem dado de frutos. Continue doando, continue abençoando vidas, abençoando pessoas, que mais histórias lindas como essas vão acontecer também, né? Queria chamar agora o Aldo, nosso evangelista, grande Aldo, com graça. O Aldo, gente, falei para ele assim: Aldo, no máximo 5 minutos, hein? O Giba tá marcando ali, ó. E aí, galera, beleza? Uma alegria estar conversando com vocês. E uma coisa que Deus já mudou, eu estava com um testemunho para contar, mas enquanto o Sugihara falava daquele testemunho antigo, mas Deus sempre tem coisas novas para você, todos os dias você começa a olhar. Eu ia contar um pouco do testemunho da minha conversão, mas Deus tocou no meu coração de falar algo que aconteceu recentemente. Hoje é dia 21, né, de junho, então há uns 10 de junho foi quando eu fiz 2 anos de batismo. E 9 de junho eu caí em uma tentação. E é engraçado a gente falar disso aqui, porque o que acontece? Às vezes eu acho que quando Jesus ele fala na Bíblia, fala que aquele que está de pé, cuidado para que não caia, o erro daquele cara é achar que está de pé.
O erro daquele cara é achar às vezes que ele está forte o suficiente e deixa de estar prostrado diante de Deus. Então eu senti muito forte compartilhar isso, por quê? Porque foi um momento onde eu comecei a deixar de olhar para Deus, deixei de encher meu coração de gratidão por tudo que Ele fazia na minha vida e foquei mais naquilo que faltava do que naquilo que eu já tinha, naquilo que Ele já tinha feito por mim. E essa ingratidão começou a entrar no meu coração e isso foi levando a naturalmente eu focar só naquilo que faltava, deixar de ter meu tempo com Deus. E em poucos dias, foi coisa de 3, 4 dias, aquilo foi tomando conta, como se a minha alma estivesse alimentando um pouco mais forte do que o meu espírito. E por que eu estou expondo isso aqui, esse testemunho? Porque o negócio não foi a queda, mas foi logo após como eu me senti quando Deus falou que eu era amado. Deus falou que independente daquilo, Ele começou a me mostrar o quanto amado eu era. E eu entendi que aquele momento foi um momento onde Ele quis ressignificar algumas coisas que estavam profundas no meu coração. Aquilo que talvez eu deixei de olhar, sabe? Eu falei assim, não, essa área não tenho que mexer. E aí Ele lá dentro falou assim, filho, vamos tratar, vamos mexer. E aí de repente eu entendi Ele falando comigo assim, mais uma vez seu caráter foi aprovado. Apesar de você ter passado por isso, como diz em Tiago, aquele que passa por uma provação e sai, que ele fique feliz. E diante disso, o que eu quero expor aqui com vocês? É que encha o seu coração de gratidão por aquilo que Deus ele já fez por você, por aquilo que Ele vai continuar fazendo. Eu tenho uma história de conversão que era o que eu ia contar aqui, porém eu senti de falar isso porque Deus, Ele é o mesmo Deus que te acolheu aquele dia, Ele é o mesmo Deus que acolhe hoje, Ele é o mesmo Deus que vai continuar, Ele já tinha perdoado isso que aconteceu, Ele vai continuar perdoando. Às vezes a gente peca em coisinhas pequenas e abre concessões, e é ali que a gente tem que estar atento, porque é ali que a gente começa a cair. A gente nunca achar que está forte o suficiente e entender o quão dependente nós somos dEle, quão dependente nós somos de sentir amados por Ele. E eu quis compartilhar isso aqui porque depois disso, passou 2 dias assim, eu já estava me sentindo mais limpo, mais amado do que nunca, não por causa de algum mérito meu, mas por causa da vida dEle em mim e através de mim. E eu acredito que sim, a gente tem que expor as nossas cicatrizes, tem que expor as nossas fraquezas, para a gente entender que Deus, sendo Deus, Ele se fez homem e veio ser gente como a gente. Às vezes a gente quer ser Deus, quando na verdade a única coisa que Ele quer é, se sinta amado por mim e ame como eu amei. Então isso eu acredito que era o que Ele queria falar agora, esse testemunho recente. E apesar de todas as coisas, a gente encheu o nosso coração de gratidão, independente das circunstâncias. O nosso coração é como um tanque, que estando cheio de gratidão, ele começa a colocar todas as coisas para fora, todas aquelas impurezas que a gente deixa entrar. Era isso que eu queria falar com vocês. Amém, valeu Aldão, tamo junto. E aí por último, nosso último testemunho, queria chamar aqui o Paulinho. Fala Paulinho. A paz, igreja, amém? Há 2 meses atrás, eu perdi a minha mãe. E em meio dos meus devocionais, do meu tempo com Deus, eu achei uma carta. Eu servi no campo missionário e ela me escreveu a seguinte carta: Amado filho, pensei em várias formas de como começar essa carta. Em como falar de você e expressar o que eu sinto. Quando soube que estava grávida, pedi ao Senhor que me desse um menino. E o Senhor, além de me dar você, fez a promessa que você seria um escolhido. E desde o ventre, para ser além de um levita, também um pastor, que levaria a sua palavra e estenderia o seu reino. Meu filho, esse caminho não é fácil, pois ao longo da jornada, nós decepcionamos e pensamos em desistir. Mas em todo tempo, o Senhor nos guarda e acompanha. Sei que você tem um gênio difícil. Às vezes é difícil lidar com você. Mas saiba que em você e com você há um galardão que o Senhor me deu. E o amor que sinto por você não dá para mensurar. Eu acredito e eu torço ao seu sucesso. Às vezes eu sinto sua falta. Acho que sinto falta daquele garotinho que dependia de mim, que subia no meu colo e pregava para mim. Mas meu garoto cresceu, se tornou um varão valoroso,
Filho, seja sempre honesto, correto, verdadeiro. Acima de tudo, tenha temor de Deus, pois em tudo o Senhor te abençoará e realizará os seus sonhos. O que mais posso dizer senão que eu te amo? Você é a realização de um sonho. Seja sempre você e viva o impossível de Deus. Quando eu entrei naquele hospital e o médico olhou para mim e disse que a minha mãe havia falecido. Ali eu senti que todos os muros da minha existência tinham caído. Naquele momento de pânico, que é um momento que parece que tudo fica parado no tempo, que você já não consegue ter razão de nada, eu senti o cuidado de Deus, que foi quando eu ouvi do Senhor. E eu fiz uma oração e eu disse assim para o Senhor: Senhor, que como Neemias, que o Senhor reconstrua os muros da minha existência. Porque, meu irmão, as lágrimas que a gente derrama hoje nada mais são do que chuva no deserto de alguém amanhã. E isso aconteceu comigo. Eu estava no ônibus e eu estava contando isso para uma amiga. Eu estava contando o meu testemunho de como Deus tem sido bom, de como nós estamos vivendo esse tempo em família, como igreja, né? Nós temos tentado passar o máximo de tempo juntos online, conversando pelos RGs. E eu contei isso para ela. E uma moça que eu nunca vi na minha vida, ela estava sentada na minha frente. E ela disse para mim, ela olhou, ela bateu assim na minha perna e falou assim: ei, me passa o seu WhatsApp. Aí eu olhei para minha amiga assim, achei aquilo meio estranho, né? Uma moça bem mais velha, né? Devia ter entre uns 40, 50 anos, pedindo meu número. Ela falou assim: não, irmão, o seu testemunho me edificou. E aí depois ela me chamou por telefone. E aí ela disse para mim, ela falou assim: eu também perdi alguém importante. E eu achei que as muralhas da minha vida, eu achei que a minha vida tinha desabado, que eu não tinha mais solução. Eu estava indo, não para o trabalho, eu estava indo para minha sessão de psiquiatria, porque eu não consigo mais ficar na minha casa. A minha vida está uma loucura. Mas o seu testemunho trouxe algo em mim que eu nunca imaginei ter. Que eu nem sei o que é isso. Eu falei: isso é Jesus. E antes de pegar o ônibus, eu saindo da minha casa, graças a Deus não tem faltado nada, Deus tem abençoado de uma forma sobremaneira a minha vida e a vida da minha família. Mas eu saí de casa assim: nossa Deus, queria tanto um tênis novo, né? Podia ter um tênis novo. E fui, peguei esse ônibus, enfim. E depois ela olhou para mim e ela falou assim: eu quero o número da sua conta, porque eu quero depositar um valor. Eu não sei o que você vai fazer, se você vai comprar um tênis, se você vai comprar uma comida, mas eu quero abençoar a sua vida, porque você é um missionário. Então, esse é o meu testemunho. Eu não sei o que você tem passado, eu não sei como tem sido os seus dias, mas agora eu te encorajo nesse momento, que você olhe para você e para dentro de você, e que você diga: Senhor, que dentro de mim, que o Senhor reconstrua os muros da minha existência. Que o Senhor traga e faça valer em mim o testemunho que Jesus deu em mim. Você é muito caro, você é muito valioso, você é precioso. Como Jeremias fala, que o Senhor, Ele conhece o que Ele tem para você, um futuro excelente. E quando você buscar Ele, Ele vai te encontrar. Então se permita ser achado por Jesus hoje. Deus abençoe. Amém. Obrigado, Paulinho. Obrigado a todos que compartilharam o testemunho. É interessante eu pedir o Paulinho contar, porque a gente tem conversado bastante. E às vezes ele me liga muito mal, ele fala: cara, essa semana não estou nem conseguindo. Às vezes ele fala que às vezes tem que limpar o armário da mãe dele, tem que tirar as roupas. Mas aí no final do dia é interessante como depois ele liga, ele fala: meu, senti o amor de Deus com a minha vida, senti o amor de Deus na minha casa, com a minha irmã, compartilhando, a gente chorou junto, lembramos junto e Deus nos trouxe conforto. E essa é a verdade do Evangelho, né? Porque Deus nunca prometeu que a gente não passaria por problemas, nem passaria por dificuldades. O que Ele prometeu é que Ele sempre estaria presente. E nisso você pode confiar e descansar. E a pergunta para você hoje é:
Que história você tem contado para você mesmo? E qual a história que você tem contado para os outros? Será que é a história de que você tem sido uma vítima, que você está sozinho, que ninguém liga para você, que você só passa por problemas? Mas eu tenho certeza que se você olhar para trás, você vai poder enxergar que Deus, Ele proveu para você numa estação, e Ele é fiel, Ele vai prover para você de novo agora, porque o nosso Deus, Ele faz de novo. E o testemunho, Ele nos lembra que o nosso Deus já fez, e Ele faz, e Ele vai continuar fazendo para o resto da história. E nessa verdade a gente pode descansar, porque nós vamos ser conhecidos como a geração que ama a Deus, que sacrifica em adoração, porque a gente vai além das nossas circunstâncias, a gente vai além dos nossos problemas. E eu queria que você fechasse o seu olho agora, que você abrisse seu coração para o Espírito Santo, que você pudesse lembrar agora, falar: Senhor, faz de novo da minha vida, Senhor, faz de novo na minha vida, Pai. Eu olho para trás, Pai, eu olho com gratidão, porque o Senhor nunca deixou faltar nada, Pai, porque o Senhor sempre esteve presente, nos momentos mais difíceis da minha vida eu tive vitória, Pai. O Senhor faz de novo, Pai, eu sei que o Senhor faz de novo, Jesus. Se você está passando por uma necessidade, fala: Senhor, faz de novo agora, Pai. Opera um milagre, Senhor, na minha vida. Eu me coloco, eu me posiciono a receber esse milagre, Senhor, nessa manhã, Jesus. Se você precisa de cura, encosta onde está doendo, encosta onde está doente, fala: Senhor, eu recebo a cura agora em nome de Jesus. E nós declaramos a cura do Espírito Santo na sua vida e na sua alma. Se você está angustiado ou com depressão, que se você seja tocado agora pelo Espírito Santo, porque Ele faz de novo, Ele faz de novo, Ele fez lá atrás, Ele faz agora, Ele vai continuar fazendo por toda a história. Esse é o nosso Deus, esse é o Deus em quem nós confiamos, esse é o Deus de milagres em quem nós podemos confiar, caminhar junto. Obrigado, Jesus. Começa a contar a sua história, começa a relembrar daquilo que Ele fez por você. Jesus, nós te agradecemos, Senhor, e nós vamos contar a história da nossa salvação para o resto da nossa vida, Pai, porque essa história que transformou a humanidade, essa história que transforma a minha vida todos os dias, Senhor. Tu és aquele que me buscou e me alcançou quando eu estava perdido, Senhor. Nós te amamos, Jesus, nós te amamos, e não há outro como Tu, Jesus, não há outro como Tu, Senhor. Oh, Jesus. Quero fazer um convite para você. Se você nessa manhã, você nunca aceitou Jesus na sua vida, se você nunca convidou Ele para entrar para dentro do seu coração, se você está distante dEle, nós estamos com um link aqui na tela, nós estamos também colocando o link aí no canal do YouTube. Eu queria que você pudesse entrar em contato junto com a gente, para que a gente pudesse orar por você, para que a gente pudesse ouvir a sua história. Nós queremos te conhecer. Não deixe de conectar com a gente através do link, então agora, por favor. Eu queria que você tomasse a decisão mais importante da sua vida, que é aceitar Jesus. E você que está aí na sua casa, começa a lembrar de tudo que Deus já fez por você, porque Ele fez lá atrás, Ele proveu lá atrás, Ele provê de novo. O nosso Deus, Ele é fiel.
Obrigado, Senhor. Obrigado por este tempo. Obrigado, Senhor, pela Tua palavra que transforma, que vivifica e que nos dá esperança. Quero te convidar a se conectar conosco. Vai subir agora na tela um QR Code da sala de oração. Então, se você tem algum pedido, se você está precisando de oração, eu quero que você se conecte com a gente. Nós estaremos lá, prontos para poder te servir nesse tempo. Eu gostaria agora de abençoar a tua semana. Pai, no nome de Jesus, obrigado, Senhor. Obrigado, Pai, por este tempo. Eu abençoo, Senhor, todas as famílias. Que esta semana possamos, ó Pai, experimentar ainda mais os seus milagres e a vitória que está em Cristo. No nome de Jesus, para que possamos continuar contando, Senhor, o que o Senhor tem feito por nós e aquilo que o Senhor vai continuar fazendo até que o Senhor volte. No nome de Jesus, tenha uma semana abençoada, tenha uma semana rica, que você possa influenciar e ser a esperança da glória para esta nação, no nome de Jesus.